Olá, está com dificuldade de entender o que é mínimo múltiplo comum, o famoso MMC? Então continua assistindo aqui que eu vou te ensinar a entender o que é MMC e a utilizar os conceitos de mínimo múltiplo comum. Dando continuidade aqui no papel, observemos o seguinte. Aqui nós estamos com uma tabuada e vamos com ela definir o que são múltiplos. Observe inicialmente, nós temos aqui a tabuada de 2, onde na tabuada de 2 nós temos os resultados das multiplicações por vários valores. Esses resultados vão ser exatamente o que a gente vai estar chamando de múltiplos de 2. Observe também que eu fiz aqui até o número 15. Daqui, porém, é possível continuar essa numeração e obter outros resultados. Então, todos esses números aqui são múltiplos de 2. Observando na tabuada de 3, todos esses são múltiplos de 3. Todos esses são múltiplos de 4 e assim por diante em todas as tabuadas. Então, já sabendo disso, é possível que a gente tenha noção de múltiplos para que possamos compreender o que é um mínimo múltiplo comum. Então, dando sequência, vamos observar o seguinte. Em muitas questões, pede para a gente calcular quais são os múltiplos de dois números em comum. No caso, o que a gente vai observar? Por exemplo, se nós pegarmos o número 2 e o número 3, nós temos o seguinte: os múltiplos de 2 são quem? São exatamente o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. Obrigatoriamente, falando, o 0 ele é múltiplo de qualquer número. No caso, o 3, nós vamos ter o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 14 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 2 e 3, conforme nós vimos aqui na tabuada. Quando eu falo de múltiplos comuns, eu devo observar quem são os múltiplos em cada um desses números que são respectivamente dos dois. No caso, quando eu falo de múltiplo comum, de 2 e 3, vai ser respectivamente quem? Inicialmente pelo 0, nós vamos ter depois os que são iguais, o 6, nós vamos ter o 12, nós vamos ter outros números após esses. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma sequência de múltiplos que são automaticamente do 2 e do 3, simultaneamente. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, de 3 e 5, devemos observar lá na tabuada os múltiplos de 3 e 5. Quando eu pego os múltiplos de 3 e 5, nós vamos ter quem? Só observando na tabuada, nós vamos ter inicialmente o 15. Nós vamos ter, depois do 15, nós vamos ter o 30. Depois do 30, nós vamos ter o 45. E assim por diante. Observemos bem agora. Quando eu falo de mínimo múltiplo comum, eu me refiro exatamente ao seguinte, excetuando o 0, o primeiro valor que nós vamos ter vai ser exatamente aquele que a gente chama de menor múltiplo comum. Esse menor, ele acaba recebendo o sinônimo que a gente chama de mínimo.
Então nós temos aqui o mínimo múltiplo comum, que a gente conhece basicamente na matemática por MMC. Então a definição de mínimo múltiplo comum é exatamente essa: o menor múltiplo comum entre dois números. Tá? Lembrando que esse menor múltiplo comum não contamos com zero, tem que ser o próximo, tá? No caso de 3 e 5, o primeiro múltiplo comum que nós temos vai ser o 15. E assim nós podemos fazer com vários outros números, tá? Dando continuidade aqui a explicação de múltiplos comuns, observemos outra forma de calcular os múltiplos comuns, além de ir pela tabuada. No caso, nós podemos fazer o seguinte: observemos a forma de decomposição em fatores primos. Nós temos aqui, por exemplo, para a gente tomar como base os números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Números primos, na definição matemática, é aqueles números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Como a gente pode então definir quem é o mínimo múltiplo comum de 10 e 15? Observemos o passo a passo. Inicialmente, eu devo pegar o 10 e fazer uma divisão nessa sequência de números primos. Como assim? Eu pego o 10 e divido inicialmente por 2, se for possível, e devemos ter um número exato. 10 dividido por 2 dá exatamente 5. 5 não dá para dividir mais por 2. Se a gente for dividir por 3, também não é possível. Então, o próximo número que 5 é possível de dividir é o próprio 5. E nós temos aqui 5 dividido por 5 igual a 1. A mesma coisa eu faço com 15. Observemos, 15 dividido por 2 não é possível. Por 3 nós já temos a possibilidade. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Conforme nós já vimos aqui, o 5 ele é possível de dividir por 5. Então vamos fazer o mesmo. 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Agora vocês observem os números que nós temos desse lado aqui dessa barra. Aqui no 10 nós temos o 2 e o 5, e no 15 nós temos o 3 e o 5. Então como é que eu faço para calcular o MMC? O MMC nesse caso vai ser igual ao quê? Eu vou pegar os dois números que são comuns e vou fazer a multiplicação pelos números que não são comuns. No caso desses comuns, eu vou colocá-lo apenas uma vez. No caso, nós vamos ter o 5. Eu não vou colocar 5 vezes 5. Como eles se repetem, eu vou colocar apenas uma vez. E nós vamos pegar a multiplicação desses 5 pelos que não são comuns. No caso, o 2 e o 3. E nós temos 5 vezes 2 vezes 3. Nós vamos ter uma igualdade de quanto? 5 vezes 3, 15. E 15 vezes 2, 30. Então, o MMC de 10 e 15 é igual a 30. Ok, pessoal? Então, a gente continuando aqui, nós podemos ver outros exemplos. 12 e 20. Observemos a forma de fazer. 12 e 20. Pegando a mesma sequência da divisão pelos números primos, nós vamos ter a divisão de 12. Inicialmente pelo 2, nós vamos ter 12 dividido por 2, 6. Nós vamos ter 6 dividido por 2 novamente, 3. E 3 dividido por 3, nós vamos ter 1. Observemos os valores que estão desse lado direito. Fazendo a divisão agora do 20, nós vamos ter 20 dividido por 2, nós vamos ter o 10. 10 dividido por 2, nós vamos ter o 5. 5 dividido por 5, nós vamos ter o
1. E observe os números que estão à direita. Cálculo do MMC de 12 e 20 vai ser o seguinte. Vamos pegar os números que são comuns e repeti-los apenas uma vez. Nós temos o 2, desse lado, e nós temos o 2 do outro lado. Então, colocando aqui, nós vamos ter 2 vezes o 2 no 12, o 2 no 20. Multiplico agora. O 3 nós só temos de um lado e o 5 nós só temos de um lado. Então, vezes 3 vezes 5. Essa multiplicação vai ser exatamente o nosso MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, eis o nosso mínimo múltiplo comum de 12 e 20. E essa é a nossa forma de calcular o MMC por enquanto. E com base nisso, nós vamos resolver uma questão agora para a gente entender como associar esse conceito em uma questão problema. Então, observamos o seguinte problema. 3 navios fazem viagens entre 2 pontos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Observem que isso é uma clássica questão que envolve mínimo múltiplo comum, uma vez que nós estamos falando sobre daqui a quanto tempo. Daqui a quanto tempo sugere uma questão sobre múltiplos. Então vamos fazer aqui o cálculo de múltiplos que envolve quais números? O 4, o 6 e o 9. Observemos. Nesse caso aqui nós vamos trabalhar com a forma de decomposição em fatores primos. Nós vamos ter, no caso, 4 dividido por 2. Nós vamos ter 2 dividido por 2. E nós temos aqui a decomposição do 4. Depois nós vamos fazer a mesma coisa com 6 e com 9. Um diferencial que a gente pode observar aqui é que a gente vai fazer esse cálculo com 3 números. Lembrando que a gente deve pegar os números que se repetem e calcular ele apenas uma vez. Então vamos fazer o cálculo desse MMC. No caso, nós vamos ter aqui quais números? Nós vamos ter o 2, que só se repete uma vez. Nós vamos ter o 3, que só se repete uma vez. Então esse cálculo aqui, nós vamos ter que colocar o número que se repete, a gente coloca uma vez. O número que não se repete, a gente coloca também. Então lembrando, ó, que se repete nós colocamos uma vez, o que não se repete a gente coloca aqui. Observem que o 3 se repete, vamos colocá-lo apenas uma vez, e o que não se repete a gente também coloca ele. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter o resultado de 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9 e 4 vezes 9 vai ser 36. Então, nossa resposta para a questão é que esses navios vão se encontrar novamente em 36 dias. Resolvida a nossa questão.